Se prepara para a virada que Deus tem na tua vida. Tem uma grande virada na tua vida. Eu quero dizer para você que dias difíceis te preparam para o grande dia da sua virada. O grande dia da mesa preparada, o grande dia da sua coroa, o grande dia da sua honra. Deus tem mesa com tudo que tem direito para você. O que você nunca comeu porque era escasso, o que você nunca viveu porque você não conseguia, porque você não podia, eu quero dizer para você que Deus, ele tem uma mesa preparada para você com tudo de bom e do melhor para você, tá? Se prepara para o dia da virada. E é hoje. Hoje Deus começa a trabalhar na sua vida. Eu quero dizer para você que Davi ele tomou uma grande decisão na vida dele, que está em 1 Samuel 17, 31, 32. 1 Samuel 17, 32, quando ele fala assim, ó, Davi ele toma uma grande decisão na vida dele. E ele fala, e disse Davi a Saul, não desfaleça ninguém o coração por causa dele. Teu servo irá à peleja contra este filisteu. Olha só, sabe? Foi uma decisão. Davi ouviu o que o gigante estava fazendo com o povo de Deus. E o povo de Deus estava recuando, estava com medo do gigante. E Davi, ele tomou toda a força que tinha no coração dele e disse para ninguém desfalecer o coração, né? É como se ele falasse, calma, hoje eu vou para a peleja contra esse filisteu, né? Quem era o filisteu? Era aquele que estava afrontando o povo de Deus. Eu quero dizer para você que o que está te afrontando, não se preocupe que Deus vai tomar a causa. Tudo que está te afrontando, eu não sei o gigante que está te afrontando, tá? Eu quero dizer para você que Davi, ele tomou uma decisão. Então, nessa noite, eu quero que você tome uma decisão na sua vida. Uma decisão, sabe, de coragem, né? Uma decisão de coragem. Porque para você ter Deus contigo, como Deus era com Davi, você precisa ter coragem, você precisa ser corajoso, precisa ser corajosa. Você não pode temer, você não pode ter medo, tá? Eu não sei qual é o gigante da tua vida, eu não sei o que está te afrontando, mas eu quero dizer para você não temer, tá? Seja corajoso, seja corajosa, como Davi foi, tá? Hoje é o nosso 4º dia da nossa campanha Céus Abertos. Eu quero dizer para você que Davi, ele tinha os céus abertos por Deus do começo, no meio e no fim da vida dele. Era todo instante, Deus era com ele. Davi, ele teve os céus abertos, assim, direto com ele, sabe? A partir do momento que ele pegava uma harpa e ele louvava a Deus, né? Então, Deus via ele pegando uma harpa e louvando a ele, sabe? Derramando o coração dele todo instante para com Deus. E Davi era um menino pequeno, mas corajoso. Era alguém que ninguém depositava nenhuma confiança, não depositavam nada, porque ele era pequeno, era o menor da casa. Cuidava de umas simples ovelhas de seu pai. Mas Deus viu, né? Deus viu. E viu não ele cuidando das ovelhas, mas viu ele tocando uma harpa e louvando a Deus. Ali ele louvava, dava graças a Deus, ali ele agradecia, ali ele derramava seu coração, ali ele era totalmente dependente de Deus. É isso que Deus quer de nós. Eu quero declarar uns céus abertos na sua vida nessa noite, que Deus venha abrir totalmente, sabe, os céus para você. Eu quero dizer para você que Davi, ele teve 3 fases, né? Davi, ele teve a fase da dependência, a fase da administração, a fase do cuidado de Deus, né? Eu quero falar para você que tudo que foi escasso na sua vida, como foi na vida de Davi, tudo que foi escasso na sua vida, vai ter mesa preparada, tá? Vai ter mesa preparada, com tudo que tem direito. Todo o sofrimento na sua vida hoje é para preparar, é para te preparar, tá? Porque tem uma entrega de Deus para tua vida nessa noite. Recebe
essa entrega de Deus na sua vida. Hoje Deus, ele quer entregar, sabe? Não só uns céus abertos, mas ele quer entregar algo para o seu coração, algo para a sua vida, que vai fazer você honrar a Deus, que vai fazer você declarar que só o Senhor é Deus na sua vida. E Davi teve um começo, um meio e um fim, né? Davi teve céus abertos. Davi recebeu de Deus louvores, cânticos, orações, uma vida com Deus para depois honrá-lo, né? Para depois honrar a Deus. Deus, ele preparou Davi desde novinho, mas Deus já estava lá, ó, sentado no trono. Deus preparou um trono para Davi. E Davi nem imaginava que tinha um trono preparado para ele. E Deus, ele já estava lá naquele trono, porque Deus, ele já está lá na frente do teu milagre. Deus já está lá na frente lá do que você necessita, do que você precisa. Deus já está lá, sabe? Falta só você agora aí, né? Então, eu quero dizer para você as 3 fases de Davi. A primeira fase foi menino, né? Foi um menino, onde ele aprendeu a trabalhar e se defender, né? A se defender. Ele aprendeu a defender o que era dele e o que era do pai dele. E nessa hora, na hora que a gente quer defender o que é nosso, quer defender o que é do nosso pai, né? É nessa hora que Deus vê quem é a pessoa. Por quê? Porque na hora que você defende algo de alguém ou de alguma coisa, quando você defende alguma coisa, alguma causa, você acaba pegando guerras para você, né? Você acaba pegando guerras para você, você acaba pegando lutas para você, entende? Mas é nessa hora que Deus vê, o verdadeiro adorador, que Deus vê a pessoa que é verdadeira, a pessoa que luta pela causa do outro sem pedir nada em troca, sem querer nada em troca, sem barganhas, sem nada. Nessa hora Deus viu em Davi ali um coração disposto a defender o que não era dele, né? O que era do pai dele. E ele defendeu as poucas ovelhas do urso, do leão. Ali ele lutou, ele matou o urso e o leão. Então Deus preparou o coração de Davi. Para quê? Para defender o que era dele. Como Davi iria pegar um reinado inteiro se ele não soubesse defender o que era dele? Cuidar, né? Cuidar do que estava na mão dele. Cuidar daquilo que nem era dele. Você já cuidou de alguma coisa que nem é seu, sabe? Talvez no teu trabalho você cuide dessa empresa que não é sua, é do seu patrão, né? Mas a partir de hoje você vai cuidar dela como se fosse sua. Porque Deus vai ver e vai te honrar dentro dessa empresa. Vai te honrar onde você estiver. Se você, a partir de hoje, tomar conta daquilo que não é seu, mas com todo amor, com todo carinho. Então foi nessa hora que Deus viu, sabe, o coração de Davi. Que Davi, ele defendia o que era seu, defendia o que era do pai dele, defendia, sabe, o que ele estava tomando conta. Então ali Deus viu que podia colocar um trono, uma coroa na mão dele, né? Uma coroa na cabeça dele, um trono para ele sentar, para ele reinar. Ali Deus viu que podia contar com ele. Deus pode contar contigo? Deus pode contar com você? Coloca isso no teu coração. Será que ele pode contar contigo para todas as coisas? Será que hoje ele pode dizer para você, ó, sai daqui, vai para ali, faz isso, faz aquilo? Será que você está disposto a fazer a vontade de Deus? Né? Então Davi, ele estava disposto a cuidar não só do que era dele, mas do que era dos outros também. Era uma pessoa que cuidava, que tinha zelo, né? Então Deus vê isso, tá? Que é a honra de Deus, que é milagre de Deus, que é céus abertos na sua vida. Cuida com carinho daquilo que nem é seu, tá? Se você cuida com carinho do que é seu, imagine de outras pessoas. Imagine você cuidando bem do bem de outras pessoas, né? Então, nessa hora, Deus vai ver, Deus vai contemplar e vai te honrar.
Amém? Então essa é a primeira fase que Davi passou, e eu creio que muitas pessoas passam, né? Davi passou o menino, o gurizinho, né? É uma criança, praticamente. Só que muitas vezes, hoje, né? Hoje a gente ainda passa por isso. Será que eu cuido bem daquilo que nem é meu? Entendeu? Mas eu vou cuidar bem. Então Deus vê, tá? E a segunda fase de Davi foi moço, né? Foi moço, foi quando ele já estava lá no reinado de Saul, foi quando já estava tudo prometido para ele, Deus já tinha prometido para ele uma coroa, Deus já tinha prometido para ele um reinado. Só que quando Deus promete, ele não fala que a gente vai passar por tantas coisas, né? Até a gente receber o nosso milagre. Foi o que aconteceu com Davi. Deus ungiu Davi, a rei, ungiu. Só que Davi depois, ele passou por muitas dificuldades, muitas coisas, né? Inclusive o ciúme de Saul. Saul começou a ficar com ciúme dele, porque Davi, ele era um guerreiro, ele matou muitas pessoas pelo reino, né? Inclusive o gigante. Davi não temeu, Davi foi. Davi foi, matou aquele gigante, sabe? E não teve medo de nada. E depois que matou o gigante, então Davi voltou ali para o reinado. Então aconteceram muitas perseguições a partir ali de Saul. Saul começou a perseguir Davi, né? Então quantas pessoas hoje estão sendo perseguidas